Então vamos lá, galera. Eu vou dar uma pequena ajuda aí para vocês relativo a logaritmos, tá ok? Eu vou relembrar aqui algumas propriedades operatórias dos logaritmos, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre logaritmos. Que se eu tenho o logaritmo de A em uma base B, e isso é igual a um número x, certo? No qual B é minha base, certo? O A é o logaritmando, tá ok? E o x é o logaritmo, certo? São os nomes, certo? Que são dados a esses elementos, tá ok? Então vou dar uma apagada aqui, para a gente poder continuar, certo? Então a gente tem que saber, primeiramente, os nomes, né, desses elementos, certo? Que eu acabei de numerar, certo? O B é minha base, o A, né, é o logaritmando, e o x é o meu logaritmo ou resultado, né? É a mesma coisa, tá ok? Então vamos nessa. Então, se eu tenho uma situação dessa aqui, como que eu faço para poder passar isso na forma de potência? Eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Certo? 1, 2. O que eu quero dizer com isso? Que b elevado a x será igual a somente, certo? B elevado a x é igual a A, ok? Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber, certo? Agora vamos lá. Primeira propriedade que é muito importante. Se eu tenho o logaritmo de A vezes B em uma base C, certo? Se eu tenho o logaritmo de um produto de dois números, de dois elementos em uma base, como que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai virar uma soma, certo? Ou seja, vai ficar logaritmo de A na base C mais o logaritmo de B na base C. Somente, ok? Se eu tenho um produto, isso vai virar uma soma, certo? Dos dois separadamente, certo? Eu meio que separo aqui, ok? E vira uma soma. Agora, pegando esse mesmo raciocínio, vamos pensar aqui para logaritmo de A sobre B em uma base C, certo? Ora, eu estava com um produto, agora eu estou com uma divisão, que são operações inversas, certo? A multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, se uma soma, se uma subtração, perdão, uma multiplicação vira uma soma, então a operação inversa da multiplicação, que é uma divisão, vai virar o quê? Vai virar a operação inversa dessa soma aqui, que é uma subtração. Então isso vai ficar log de A na base C menos log de B na base C. Ok? Até aí, tranquilidade? Estamos juntos, certo? Ok. Agora vamos lá. Se eu tiver aqui o logaritmo de A elevado a B em uma base C, certo? Essa aqui é a que eu gosto de chamar, né, de regra do peteleco, né? Ou seja, o que é a regra do peteleco? Eu vou pegar esse B e passar aqui para frente, certo? Ou seja, eu vou passar para frente multiplicando. Ou seja, isso é B vezes
o logaritmo de A na base C. Ok? Agora, pegando aqui uma situação parecida, mas não igual, se eu tenho o logaritmo de A na base B elevado a C, certo? Observa agora que é a base que está sendo elevada a um expoente, certo? Como que isso aqui vai ficar? É uma regra do peteleco, só que o inverso, ok? Isso aqui vai passar dividindo, ou seja, eu vou ficar com 1 sobre C vezes o logaritmo de A na base B, certo? Ficou um pouco feio aqui. Ok? Então fica 1 sobre C vezes logaritmo de A na base B. Ok? Agora, eu vou meio que unir essas duas propriedades. Se eu tenho o logaritmo de A elevado a B na base C elevado a D, certo? Observa aqui que eu tenho as duas juntas, certo? Ou seja, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou aplicar as duas propriedades, ok? Se eu tenho um expoente aqui em cima, eu venho para cá, multiplico. Se eu tenho um expoente aqui na base, vai vir para cá. Ou seja, como vai ficar isso aqui? Vai ficar B sobre D vezes o logaritmo de A na base C. Ok? Outra propriedadezinha básica, certo? É essa aí. Tá ok? Agora vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui com números, certo? Se eu tenho o logaritmo de 3 vezes 5 na base 2, certo? Ora, se eu tenho uma multiplicação, então vai virar uma soma. Então isso vai ficar log de 3 na base 2 mais log de 5 na base 2, certo? Só separei, ok? Agora, um outro exemplo. Logaritmo de 3 sobre 5 na base 2, certo? Ora, se uma multiplicação vira soma, então uma divisão vai virar subtração. Então eu vou ter o logaritmo de 3 na base 2 menos o logaritmo de 5 na base 2, certo? Se eu tiver, por exemplo, o logaritmo de 5 elevado a 3 na base 2, regrinha do peteleco, o 3 vem aqui para frente. Então eu vou ficar com 3 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Ok? Até aí sem problema. Se eu tiver logaritmo de 5 na base 2 elevado a 3, certo? Agora é a base que está sendo elevada a um logaritmo, sendo elevada a um número, perdão. Então esse 3 vem aqui para frente dividindo. Ou seja, eu vou ficar com 1 sobre 3 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Ok? Agora vamos lá. Eu vou apresentar aqui uma propriedade que chama mudança de base, certo? Que é muito importante, inclusive. Vamos supor que eu tenho um logaritmo, certo? De A
na base B e eu quero que isso passe para uma base C, ok? Eu tenho um logaritmo de A na base B e eu quero mudar essa base B para o número C, certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu quero fazer essa mudança de base, como que eu vou ficar? Certo? Eu vou primeiro passar aqui uma linha, certo, de divisão, certo? Que eu vou dividir. E vou colocar o logaritmo em cima e o logaritmo embaixo, certo? Ora, o A é o logaritmando, certo? O A está em cima do B, né? Digamos assim. Né? Um jeito para vocês decorarem, certo? O A está aqui no logaritmando, né? Então, vai ficar aqui em cima. E o B está na base, está embaixo aqui, né? Ou seja, vai ficar aqui embaixo, certo? E a base, cadê? Base C e base C, certo? Traduzindo, se eu tenho o logaritmo de A na base B e eu quero que isso passe para uma base C, o que eu vou fazer? Isso vai ficar o logaritmo de A na base C dividido pelo logaritmo de B na base C, certo? Exemplo numérico disso aqui. Vamos supor que eu tenho o logaritmo de 5 na base 2 e eu quero que isso passe para a base 3, certo? Então, o logaritmo de 5 na base 2, passando para a base 3, vai ficar igual a logaritmo de 5 na base 3, dividido pelo logaritmo de 2 na base 3. Tá ok? Fazendo mais um exemplozinho disso aí. Se eu tenho o logaritmo de 2 na base 5, e eu quero que passe para uma base x, certo? Então, o logaritmo de 2 na base 5 vai ficar igual a log de 2 na base x dividido pelo log de 5 na base x. Tá ok? Gente, de logaritmo é basicamente isso. Se eu tiver esquecido alguma coisa, depois eu vou gravar um outro vídeo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima.